Bem forte. Aleluia. Ele é santo. Ele é todo poderoso. Glória, glória, glória. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Aleluia. Oh, oh, oh. Só quem já pisou não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, dos santos, não sei mais viver. quem já pisou no santo dos santos,
Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, Não sei viver, Senhor. e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Ele é santo, santo. Não conheço outra canção. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nossas vidas. Enche este lugar. Enche. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Declare que Ele é santo. Santo, santo. Ele é todo poderoso. Deus poderoso, Mais uma vez, diga que Ele é santo. santo, santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Não há outro. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Agora é a igreja. A igreja. Santo, só a igreja. Santo. Mais uma vez, declara a igreja. Santo,
Santo, Santo, Santo, Aleluia, glória a Deus. Tu és santo, Deus, 3 vezes santo, 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 santo é o teu nome, é o Senhor dos exércitos. Glorificamos a ti nesta noite, bendizemos ao Senhor por estarmos na tua casa, na tua presença, mais uma vez. Alegramos, ó Deus, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus, que privilégio temos nesta noite de nos reunir, Pai, neste lugar, de poder adorar ao Senhor, de poder, ó Deus, contemplar a tua formosura, Deus, e aprender no teu santo templo. Graças te damos por cada vida que está aqui nesta noite. Que o teu Santo Espírito nos guie, que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos conduza nesse culto, ó Pai. Que a tua presença, Senhor, continue nos envolvendo cada pessoa, cada coração, ó Deus, cada vida que entrou aqui nesta noite. No nome do Senhor Jesus, nós, ó Deus, consagramos a ti mais uma vez as nossas vidas e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Queridos, oremos pelo nosso som. Começou a dar problema. Bem, muito bem. Cumprimenta teu irmão enquanto ele vê o som. Dá um abraço no teu irmão que está do teu lado, né? Dê a paz do Senhor para ele. No nome de Jesus, que é isso? Hã? Aleluia! Pode cumprimentar o teu irmão com a paz do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia! Vamos convidar as nossas crianças para vir aqui à frente. Nós vamos orar por elas. Vamos abençoá-las em nome de Jesus. Podem vir, crianças. Nós vamos orar por vocês em nome de Jesus. Aleluia. Também a professora, né, estará ministrando a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podem vir. Nós fazemos isto todo domingo, oramos pelas nossas crianças, para que elas sejam abençoadas e que também, assim como nós, possam ouvir a palavra de Deus. Eu acho que é só abaixar o som, o meu microfone. Eu tenho uma voz muito grave, é muito forte. É só abaixar o meu microfone, eu acho que fica bom. Ficar mexendo com o microfone vai dar problema. Muito bem, então estenda suas mãos para cá e vamos abençoar a vida destas crianças. Aleluia, Senhor, nós queremos glorificar e exaltar o teu nome pela vida de cada uma destas crianças que vieram à casa do Senhor nesta noite. Que tu, ó Deus, possa abençoá-las, que elas sejam, ó Deus, nesta noite ministradas pela palavra do Senhor, sejam elas edificadas pelo Senhor, ó Pai. Nós, como igreja, abençoamos cada uma delas, no nome do Senhor Jesus e para a glória do teu nome. Amém. As crianças podem ir com a professora. E nós que aqui ficamos, abramos a nossa Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 3, versos 1 até o 16. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. É uma passagem muito conhecida por nós e que nos traz aqui um ensinamento acerca do novo nascimento. E esse ensinamento nos é trazido pelo próprio Jesus, quando ele recebe a visita de Nicodemos.
Nicodemos era uma pessoa muito importante no meio dos judeus. E esse homem foi procurar Jesus pela noite com alguns questionamentos. E há então um diálogo entre Nicodemos e Jesus. E aqui nós aprendemos acerca do novo nascimento. O que é o novo nascimento e qual é a importância de nascermos de novo. Então diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Aleluia. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, pelo teu Santo Espírito, e que esse mesmo Espírito, ó Deus, venha nesta noite revelar ao nosso coração esta palavra, dando-nos entendimento, ó Deus, revelação do teu propósito para cada um de nós. Assim pedimos, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Deus abençoe a sua vida nesta noite. Muito bem, quero falar sobre a necessidade do novo nascimento. E entendamos uma coisa muito importante, igreja. Deus, ele criou o homem para que este homem vivesse a eternidade com ele. Este foi o propósito de Deus quando ele criou o homem. Mas Deus, ele não criou o homem. Quando nós falamos aqui da eternidade com Deus, temos que entender que Deus não nos criou para a morte e a destruição eterna. Deus não criou o homem para que este homem morresse, mas ele criou esse homem para que esse homem tivesse vida eterna. A morte, na verdade, ela veio na vida do homem como consequência do pecado. Lá em Romanos, no capítulo 6, verso 23, está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a morte, ela veio ao homem, o homem experimentou e o homem experimenta a morte exatamente por causa do pecado, né? A morte é consequência do pecado. Deus, lá no jardim do Éden, quando este homem o desobedeceu, Deus foi claro quando ele disse para o homem e para a sua mulher que eles poderiam comer de todos os frutos que estavam ali no jardim, mas que o fruto do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer. E o homem e a mulher, induzidos, tentados, incitados pela serpente, né, que era Satanás, ele se passou ali para uma serpente e ele engana Eva, e Eva desobedece a Deus, depois pega Eva aquele fruto proibido e leva ao homem, e ambos,
né, comem daquele fruto ou daquela árvore que Deus havia dito que não deveriam comer. Então, Deus ele sentencia o homem ali à morte como consequência então da sua desobediência. A desobediência é pecado, né? O que é pecado? O pecado é a pessoa errar um alvo estabelecido por Deus, algo que Deus diz para nós e nós agimos contrário àquilo. Isso é pecado. Então o pecado de Adão e Eva ali no Jardim do Éden foi a desobediência, e a partir dali, né, o homem ele é então sentenciado à morte exatamente por causa daquilo que ele experimentou. Quando ele pecou, ele trouxe para dentro dele esta natureza pecaminosa. O homem até então não conhecia o pecado, mas quando ele desobedece a Deus, ele passa a ser um homem e uma mulher pecadores. E por causa do pecado, por causa desta nossa condição hoje, pastor, mas foi Adão e Eva que desobedeceram. Eu não estava lá. Por que eu tenho que pagar o pecado de Adão e Eva? Nós não podemos nos esquecer que, à luz da palavra, nós somos filhos, somos descendentes de Adão e Eva, né? E o pecado passou de Adão e Eva para os seus filhos e por diante até chegar aos nossos dias. E de nós, aqueles que ainda não tiveram filhos, passará para a geração futura. É assim que esta natureza pecaminosa nos acompanha. E por causa desta natureza pecaminosa, nós somos então destinados à morte, destinados à perdição eterna, né? Então veja, a morte estava tão bom, agora ficou ruim. Tá bom para vocês o microfone? Tá bom? Então pronto. Então vamos lá, continuar aqui. Então a morte a qual a Bíblia se refere não é apenas também a morte física, mas também e principalmente a morte espiritual. Esta é a pior morte que experimentamos. A morte que a Bíblia traz para nós não é apenas você morrer fisicamente. Todos nós vamos experimentar a morte física. Aí eu falando de novo aqui de morte, né? Semana passada eu falei, estou falando de novo hoje. Mas é importante pensar nela, viu, gente? Principalmente nos dias de hoje. As pessoas estão vivendo como se não fossem morrer. As pessoas estão vivendo como se fossem eternas. Elas não param para pensar na morte. Então a morte não é apenas a física, mas também e principalmente a espiritual, né? O que na verdade acontece conosco é que o homem, ele não vai morrer espiritualmente. Ele vai morrer fisicamente, porque espiritualmente o homem já está morto. O homem sem Deus, ele já está morto nos seus delitos e pecados, né? Essa morte espiritual já é uma realidade na vida de muitos. Não é mais na tua, você que está aqui nessa noite ouvindo esta mensagem, ou você que está assistindo esse vídeo, talvez não seja na sua vida esta realidade da morte espiritual, porque você aceitou a solução de Deus para o teu pecado e consequentemente para a morte espiritual. Nós vamos chegar lá. Mas para muitas pessoas que não receberam o presente de Deus, né, a expressão do amor de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo, estas estão mortas espiritualmente. Elas não vão morrer espiritualmente, elas estão mortas. Pastor, onde o senhor tirou isso? Lá em Efésios, no capítulo de número 2, Efésios capítulo de número 2, o versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim para a igreja de Éfeso, né? Diz o versículo 1 e 2 do capítulo 2 de Efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do príncipe que agora atua nos filhos da desobediência. Veja que Paulo está dizendo que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Eu e você outrora estávamos também mortos espiritualmente, mas através de Jesus Cristo nos foi dado a vida.
Amém? A vida. Espiritualmente, então, o homem morto, ele não pode se relacionar com Deus. Se o homem está morto espiritualmente por causa do pecado, esse homem não pode ter comunhão com Deus. Esse homem não pode ter relacionamento com Deus, apesar dele tentar. Deus colocou no coração do homem um desejo, um anseio por comunhão com Ele. Mas o pecado que o levou à morte espiritual o impede de ter esta comunhão, o impede de ter esse relacionamento. Mesmo ele tentando, e como que ele tenta, o que ele faz para buscar ter um relacionamento com Deus morto nos seus delitos e pecados? Ele então vai praticar uma religião, ele vai fazer uso de práticas religiosas. O ser humano, por natureza, ele é religioso. Ele está tateando a palavra religião, vem do termo religare. Religar a quem? Religar a Deus. A religião busca ligar o homem a Deus. Então, o homem buscando a Deus, ele adere a uma religião. Ele se torna alguém religioso, que busca, por meio de uma religião, relacionamento com Deus. Ele busca a idolatria, é um outro meio que o homem tenta se relacionar com Deus, pela idolatria, pelas boas obras, ou seja, a justiça própria. Ele busca também relacionar-se com Deus por meio de vícios. Pasme isto. Na verdade, a pessoa às vezes busca um vício, porque há na vida desta pessoa um vazio, há um buraco. E esse buraco, na verdade, foi colocado pelo próprio Deus. Mas esse buraco não é para ser preenchido com um vício do jogo. E nós estamos vivendo um tempo, hoje estava vendo uma reportagem. E você que tem celular, certamente, direto, porque isso acontece comigo, certamente você recebe mensagens daqueles jogos, virtuais, jogo do tigrinho e tal e tal. Tem muito crente jogando. Tem muito crente jogando o jogo do tigrinho, do tigrão, não sei o que é. Para quê? Eu quero ganhar dinheiro, estou precisando de dinheiro. Engano. E aquilo vicia. O buraco que às vezes há no teu coração faz com que você pegue aquele tipo de jogo, vicie nele, achando que aquilo vai preencher alguma coisa na sua vida que está faltando. Vício da bebida, do cigarro, do jogo, das drogas, são meios pelos quais o homem tenta se relacionar com alguma coisa que seja maior, que seja superior a ele, sem, no entanto, ter êxito. A Bíblia fala de culto aos anjos, fala de culto aos mortos. E também nós podemos aqui citar uma reforma que a pessoa busca em sua vida. Ela busca se reformar, ela busca mudar alguma coisa na sua vida por força própria, por vontade própria. Mas tudo isso é vão no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Daí então, a proposta que Jesus faz a Nicodemos. Nicodemos era um religioso. Ele era um dos principais do povo. Ele era um religioso. No entanto, Nicodemos tinha um vazio na sua alma. Daí então ele ia a Jesus. Ele tinha alguns questionamentos. E ele fez isso à noite para não ser visto e de repente criticado pelos judeus e ter procurado Jesus. Mas havia um vazio no coração daquele homem. E aquele homem então, buscando a Deus, ele se encontra ali com Jesus, e o texto então traz para nós aqui a necessidade não de uma reforma na nossa vida, não que eu faça alguma coisa para que eu então possa ter um relacionamento com Deus, mas que eu tenha a experiência do novo nascimento. Então nós vemos aqui a necessidade de um novo começo, de uma nova vida, porque a vida que temos morta, porque o homem por causa do pecado está morto, essa vida morta, ela precisa ser agora transformada, ou ela precisa agora ser trocada por uma nova vida. Uma nova vida. Este é o novo nascimento. E a proposta de Jesus aqui para Nicodemos, no capítulo 3,
Do versículo 3 e 5 veja aí, João 3, que diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o verso 5. Em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esta era a proposta de Jesus para Nicodemos. Sem esta nova vida é impossível um relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus, ele é espiritual. O relacionamento com Deus é espiritual. E por que é espiritual? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Por isso que Jesus vai dizer para aquela mulher que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então esse relacionamento é espiritual. E o homem está espiritualmente morto. Por isso a solução de Jesus para Nicodemos e para muitos nos dias de hoje é que esse homem nasça de novo. Experimente o novo nascimento. E Deus, ele proveu os meios para que o homem experimente essa nova vida. Para que o homem tenha esse novo nascimento. E o meio pelo qual o homem terá esse novo nascimento chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o meio pelo qual este homem vai nascer de novo. Esse homem que está morto nos seus delitos e pecado será trazido novamente à vida. Isso aconteceu comigo. Aconteceu com você também. E se não aconteceu com alguém que esteja aqui nessa noite, pode acontecer hoje. Se você abraçar o presente de Deus, a expressão do amor de Deus que é Jesus. Por isso que no versículo 16 ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a resposta, Jesus é a solução. E então, Jesus ele vai aqui, a partir do versículo 13, falar exatamente disso, né? Capítulo 3 aí de João, o versículo 13, ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus aqui ele faz menção de um fato que aconteceu quando o povo estava no deserto. Povo rebelde, desobediente a Deus. E numa das punições de Deus a esse povo rebelde, Deus enviou serpentes abrasadoras. E essas serpentes picavam o povo. E quando picavam o povo, aquelas pessoas que eram picadas pelas serpentes, enviadas por Deus, como castigo, como punição da desobediência e da rebeldia, esses morriam. Ou ficavam, ali na beira da morte. E Moisés então intercedendo pelo povo, Deus então ordena que Moisés fizesse uma serpente de ouro e colocasse essa serpente de ouro numa haste. E essa serpente então, quando as pessoas, ela foi levantada, e as pessoas picadas quando as pessoas eram picadas por essas serpentes, olhavam para aquela imagem, de serpente, elas eram curadas. E Jesus aqui então faz menção dela dizendo: do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem também seja levantado, como ele foi na cruz. E quando olhamos para Jesus e cremos em Jesus, nós que fomos picados pela serpente do pecado, nós somos também curados, somos também sarados. É muito interessante esta passagem. E é interessante também pensar que o próprio Jesus vai dizer que o alvo do diabo na vida do homem é o quê? O que o diabo veio fazer? O que o ladrão veio fazer?
figura do diabo: matar, roubar e destruir. Mas Jesus, em contrapartida, ele veio dar vida e vida em abundância. O diabo que matou Adão e Eva lá no Jardim do Éden e continua matando hoje ainda pessoas espiritualmente, né? Essas pessoas mortas pelo pecado, elas só poderão ter vida se elas se voltarem para Jesus, se elas olharem para Jesus. Elas, ao invés da morte, elas irão experimentar a vida e a vida abundante, a vida e a vida eterna. Mas, pastor, como que nós podemos experimentar esse novo nascimento? Como que nós podemos nascer de novo? Como que nós podemos ter vida espiritual de novo? Nós que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como que isso é possível? Primeira coisa, primeira condição para que nós possamos nascer de novo, nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecador. O homem precisa se reconhecer enquanto pecador. Preciso dizer e entender que eu sou pecador, como fez Davi quando ora no Salmo 51. Abra a tua Bíblia rapidamente lá. Salmo 51, o versos 3 a 5. Salmo 51, do versículo 3 a 5, que diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha aí, Davi aqui está reconhecendo a sua condição de pecador. É o que nós temos que fazer também. Primeira coisa para que nós possamos nascer de novo: entender que somos pecadores. E, segundo lugar, eu preciso me arrepender. Eu preciso buscar o arrependimento. O que essa palavra arrependimento significa? Arrependimento fala de uma mudança de mente e de vontade. A minha mente e a minha vontade precisa mudar. Isso é arrepender-se. Quando alguém diz para você, você precisa se arrepender, esse arrependimento passa por uma mudança de mente, da forma como eu penso, como eu acho. E a mudança do meu pensamento vai me levar a uma mudança também de atitude. Eu sempre digo que eu sou aquilo que eu penso. Você é resultado dos seus pensamentos. E se há necessidade, se você sente a necessidade, quando se reconhece pecador, você precisa se arrepender. Ou seja, você precisa mudar o seu jeito, a sua maneira de pensar, de ver, de enxergar as coisas. Porque caso contrário não vai haver mudança, não vai haver arrependimento. Né? Não vai haver arrependimento. Eu gosto muito de pensar nisso quando eu leio a parábola do filho pródigo. O filho pródigo tinha uma maneira de pensar e ser. E certo dia ele pediu tudo aquilo que o pai pediu a sua parte da herança do pai. E partiu, foi esbanjar a parte da sua herança. E ele chegou ao ponto de perder tudo que ele tinha, perder os amigos, porque quando você está, a bastarda dos amigos se aproximam, mas quando você está na lona, você está no zero, todo mundo se afasta de você. E ele se encontrando então nessa situação, e se vendo ali trabalhando, cuidando de porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si, e ele pensou: o meu pai tem muitos trabalhadores, e os trabalhadores do meu pai são tratados melhor do que eu estou sendo aqui. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra ti, contra os céus. Não sou digno de
ser chamado o teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele pensando isso, maquinando isso, imaginando isto, diz a Bíblia que em dado momento ele se levantou e foi. Então ele não apenas trabalhou a mente dele, reconhecendo que ele havia pecado contra o Pai, mas ele tomou uma atitude, ou seja, ele de fato se arrependeu de tudo que ele fez. Né? Então isso aí nos mostra o que é arrependimento. Então para que eu nasça de novo, para que eu tenha uma nova vida, eu preciso reconhecer a minha condição de pecador, me arrepender, e eu preciso também me converter. Me converter. A conversão fala de um retorno a Deus, fala de um voltar-se para Deus, de buscar a Deus. Deus está andando numa determinada direção, andando em determinado caminho, e quando eu entendi, porque eu reconheci o meu erro, o meu pecado, reconheci as minhas falhas, me arrependi, mudei a minha forma de pensar, então eu vou mudar de direção. Quando há essa mudança de direção, ou esta conversão, né? E é interessante que Ezequiel, eu queria ler com você, Ezequiel capítulo 33, verso 11, o profeta ele vai falar acerca disso. Ezequiel capítulo de número 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11. Que diz assim para nós: diz-lhes tão certo, Deus dizendo para o profeta, diz ao povo, Ezequiel, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Então nós vemos aqui esse termo conversão, Deus chamando o povo de volta para Ele. Esse povo que se desviou, esse povo que foi em uma direção oposta de Deus. Então, para que eu experimente o novo nascimento, além do reconhecimento da minha condição de pecador, de eu me arrepender, eu preciso me voltar para Deus. E me voltando para Deus, eu preciso agora confiar em Jesus. Preciso confiar em Jesus. Preciso depositar em Jesus a minha confiança, que nós chamamos também de fé, de crer, né? E esta fé me faz o quê? Entregar a minha vida e o meu coração a Ele. Entregar a minha vida e o meu coração a Ele. Era o que Jesus estava dizendo para Nicodemos aqui, quando ele fala, olha, ele fala do Filho do Homem, que era Ele mesmo, né? E lá embaixo ele vai dizer, porque para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? E 16 ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele fala de fé. É importante que nós tenhamos no nosso coração, né, esse desejo e essa disposição de nos entregar a Jesus, ou seja, de confiar em Jesus como resposta, como solução de Deus para o pecado, de nos trazer novamente a vida, de nos fazer novamente viver e ter agora posse, porque ele fala de uma vida eterna. Quando ele fala de uma vida eterna, ele está falando que nunca iremos morrer espiritualmente. Entenda isso. Porque fisicamente você vai morrer, mas espiritualmente você nunca mais vai morrer, né? O crente, ele não morre espiritualmente, ele estava morto antes de Jesus, mas Jesus deu a ele vida. E agora, quando chegar o seu momento, ele morre fisicamente, não espiritualmente. Espiritualmente, aliás, espiritualmente ele está vivo e vivo para sempre, para toda a eternidade, agora com Deus. Amém? E isto não é obra minha, não é obra tua, não é obra nossa, é obra de Deus em nós. E como que Deus opera isto? Deus opera isso pela sua palavra, né? Pela sua palavra,
Ele opera isso pelo Espírito Santo e Ele opera isso pela fé que eu deposito em Jesus. Quando eu ouço a palavra de Deus, né, e quando o Espírito Santo de Deus, usando esta palavra como nessa noite Ele está fazendo, Ele traz ao meu coração o entendimento, a compreensão e a aceitação disso. Né? Não é pura e simplesmente uma pregação onde eu busco, enquanto pastor, te convencer. Porque eu não tenho esse poder de convencer você. Quem nos convence é o Espírito Santo por meio da palavra. Né? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é Ele que faz a obra, é Ele que fez esta obra na minha vida um dia. É isso que Ele tem feito na vida de muitas pessoas que têm aceitado esse presente de Deus chamado Jesus Cristo. Né? E quando nós cremos em Jesus como Filho de Deus, né, nós passamos a ter o Filho em nós. E tendo o Filho em nós, nós temos a vida eterna. É isso que o apóstolo João vai dizer para nós em 1 João, capítulo 5, versículo 11. Estou terminando. 1 João, capítulo 5, versículo de número 11. E o 12 também. Diz assim o capítulo 5 de 1 João. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Você tem o Filho de Deus? Você já aceitou o Filho de Deus? A Bíblia diz, Ele veio para os que eram seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus judeus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, a saber, os que creem no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nesta noite? Aleluia. E você se tornou filho de Deus, porque você aceitou o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E por Ele, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então que nesta noite você possa pensar acerca desse novo nascimento. Será que nós já experimentamos? Será que você já experimentou esse novo nascimento na sua vida? Será que a sua vida já foi transformada? Será que você já tem a vida eterna? Será que você já tem um Filho de Deus habitando, morando dentro do teu coração? Acredito que Nicodemos, depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Nicodemos teve uma experiência com Deus naquele dia, com base na conversa, no diálogo que ele teve com Jesus. Sua vida mudou, porque ele entendeu, ele compreendeu o propósito de Deus em sua vida. E que nós também possamos nessa noite compreender e entender o propósito de Deus na nossa vida. E eu quero aqui então fazer 2 apelos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, o louvor já está chegando aqui. Depois que nós ouvimos essa mensagem nessa noite, eu quero fazer 2 apelos para você que está aqui. Primeiro apelo que eu quero fazer para você nesta noite é para que você receba a Jesus Cristo como esse presente de Deus, né? Como esse Filho unigênito que veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Receber Jesus para ter a sua vida transformada, ter a sua vida mudada, nascer de novo esta noite. Esse é o primeiro apelo que eu faço para você que está aqui. E o segundo apelo é que se você já é um filho de Deus, Deus tem um compromisso com você. Amém? Compromisso de te abençoar. E se você nessa noite tem alguma necessidade de bênção de Deus, convido você também para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se alguém aqui nessa noite ainda não nasceu de novo, sai do seu lugar, vem aqui aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida.
como Salvador da sua vida. E se você já o recebeu, você se tornou filho de Deus. E como filho de Deus, você tem uma herança eterna. Deus tem um compromisso com a tua vida de te abençoar, de cuidar de você. Então, se vocês nesta noite tem alguma necessidade, sai do seu lugar, vem ser abraçado por Deus, esse Deus que te ama, esse Deus que nos ama. O texto diz que Deus amou o mundo não é o sistema, o mundo é as pessoas. Deus amou as pessoas desse mundo, que Ele enviou o Filho dele para morrer por nós na cruz do Calvário, tornando-nos seus filhos, seus amados. Então sai do seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar pela tua vida, no nome de Jesus, para que você entregue a sua vida para Ele nesta noite, e para que você receba nesta noite a bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Quando você vem, o louvor vai adorar. Enquanto você vem, o louvor vai estar adorando a Deus. E você aqui à frente se coloque diante do Senhor, para receber aquilo que Ele, Deus, tem preparado para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor.